Olá, hoje eu vou falar de Daniel 6, que fala sobre Daniel na cova dos leões. E diz assim: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivesse por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais estes sátrapas dessem conta para o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia o espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Nessa parte inicial aqui, mostra que após a queda de Nabucodonosor e após a morte de Beltesazar por ter usado os utensílios sagrados da casa do Senhor numa festividade em que neles ele serviu bebidas alcoólicas para suas mulheres e concubinas e alguns nobres da corte, e depois que o Senhor escreveu com a mão que o reino dele havia sido pesado na balança, que realmente ele veio a falecer naquela noite, e o governo passou para a mão de Dário, uma pessoa que não era descendente da família de Daniel, do rei Nabucodonosor, não era descendente de Beltesazar. O que aconteceu? Ele passou a distribuir partes do reino, áreas para que essas fossem governadas pelos sátrapas, que, como eu já expliquei na vez passada, sátrapas são pessoas que agem como governantes de províncias, né? Abaixo de um governador central. Então, com Dário, ele assumiu essa posição de rei. Para facilitar o seu trabalho, ele dividiu em 120 sátrapas por todo o reino. E entre esses, ele constituiu 3 pessoas que seriam mais relevantes. Entre os 3, novamente, nós vimos que Daniel se destacou. Mas toda essa distinção de Daniel, ela tem um porquê. É por causa do seu excelente trabalho, que era feito com zelo e temor a Deus. E isso, por si só, já era algo que fazia com que as pessoas olhassem para ele. E continua o capítulo dizendo: então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Aqui mostra que o diferencial de Daniel era tão grande que os homens que tinham sido escolhidos para serem os sátrapas, os governantes de cada uma das províncias do reino, esses sabiam que Daniel, ele tinha um diferencial. Daniel, ele não se deixava corromper, ele não se deixava levar por desejos e por ganâncias materiais. Ele não desviava, ele não fazia conchavos. Daniel era um homem que respeitava tudo e qualquer ordem e exigências que o reino fazia. Tudo que desse a ele para fazer, ele levava a bom termo. Então eles descobriram que só poderiam pegar Daniel em algum tipo de falha se envolvesse a sua identidade como judeu, como um membro da tribo de Judá, como uma pessoa que tinha um Deus diferente do Deus que eles serviam de uma forma em geral, o Deus vivo de Daniel. Então, eles fizeram o seguinte: o capítulo dá prosseguimento.
Então, estes presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros, governadores, concordam em que o rei estabeleça um decreto e faça firme interdito que todo homem que, por um espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Aqui mostra que, como eles queriam pegar Daniel de tudo quanto é jeito, e não havia como ele ser corrompido pelas leis humanas, eles tentaram amedrontar Daniel pelas leis divinas. Eles fizeram com que o rei Dário ele se deixasse enganar pelas palavras que pareciam benéficas, que era dar a ele glórias por toda aquela pompa, por todas as coisas boas que aconteciam no reino. Todo mundo deveria agradecer a ele, pedir a ele, invocar Dário como se ele mesmo fosse a própria divindade. E que qualquer pessoa que fizesse algo que extrapolasse a existência da figura de Dário, este fosse poupado, fosse condenado, porque assim era o jeito de se pegar Daniel. E foi nesse momento em que eles decidiram que somente um interdito poderia impedir, restringir, fazer com que Daniel se visse impedido de prestar sua adoração ao seu Deus que ele servia fielmente. Mas vamos ver o que acontece. Desculpa. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Aqui mostra que Daniel não se deixou intimidar pelaquele interdito que havia sido assinado pelo rei, proibindo que as pessoas adorassem ao Deus verdadeiro, de que toda adoração e de que toda petição tinha que ser dirigida apenas ao rei Dário. Daniel, ele não se deixou amedrontar pelaquele interdito, e ele manteve a sua postura como servo do Deus Altíssimo, que clamava ao Senhor. Ele se dobrava de joelho, tanto para pedir quanto dar graças por tudo quanto ele fazia e recebia do Senhor. Então, aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei. E a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito que, por um espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Uma vez que eles alcançaram o objetivo, que foi pegar Daniel, vamos assim dizer, no contrapé, que é na sua postura
de adorar ao Deus verdadeiro, de não se deixar amedrontar por aquilo que o rei havia dito, de que era impossível qualquer pessoa pedir a Deus sem se fosse pedido ao rei, essa deveria ser morte na cova dos leões. Dessa forma, eles se sentiriam livres para agirem como quisessem. Eles poderiam corromper, eles poderiam fraudar, eles poderiam ter a vida de acordo com aquilo que eles achassem que era bom aos olhos dele, pois não havia mais a presença de Daniel para servir de medida a identidade de como deve ser um governo justo e um governo próspero, que não é dado às corrupções da vida. E o interessante é que eles fizeram questão de ressaltar que Daniel não era um homem legítimo da Babilônia. Ele era um dos exilados de Judá, ou seja, era uma pessoa que já veio de outra na terra, que estava ali como um agraciamento pela posição que ele estava, já recebia um favor do rei e ele não conseguiu reconhecer esse favor do rei e se tornar submisso e obedecer toda e qualquer ordem do rei. Eles fizeram a questão de mencionar que Daniel não tinha a identidade igual a eles, a identidade de um povo que era da Babilônia. E continua o capítulo dizendo: tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou em salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhes disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Aqui, as pessoas que eram tão interesseiras em serem agraciadas e favorecidas em seus próprios conchavos, que essas não deram paz nem ao rei para intentar descobrir uma forma de ajudar Daniel. Eles fizeram questão de vigiar as posturas que o rei tomava para que aquela condenação fosse executada de imediato sobre a vida de Daniel, porque assim eles se livrariam o mais rápido possível de Daniel. E para isso ele ameaçou inclusive a sua postura de rei, se ele iria obedecer os costumes que eram normais entre o Império Medo e Persa, que eram aqueles cuja lei tinham mais valia e eram consideradas as mais perfeitas em todo o reinado. E continua o capítulo dizendo: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com o seu próprio anel e com dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou fazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Bem, diante de tanta ameaça e de tanta prisão emocional e emotiva que fizeram com o rei, ele se viu obrigado a colocar em prática a lei que ele havia sancionado, o interdito que ele havia decretado. E sendo assim, fizeram com que Daniel fosse lançado na cova dos leões. E para ter certeza que aquela pedra não seria removida e Daniel seria livre, eles ainda fizeram questão que o rei colocasse o seu anel para poder firmar ali o selo de que aquela pedra não poderia ser removida até o amanhecer do dia para ver o que aconteceu. E ainda colocou outras pessoas nobres para assinar junto com o rei. Quer dizer, dando ratificação
confirmação àquilo que estava acontecendo. Isso fez com que o rei ele se sentisse angustiado, e um homem que não tinha costume de adorar o Deus vivo e verdadeiro passou a fazer jejum e a ficar inquieto no coração, a ponto de não deixar que música alguma fosse tocada e o seu sono se desaparecesse, enquanto não chegasse amanhã e ele pudesse ver o que foi que se aconteceu com Daniel. Aí mostra no capítulo: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando ele à cova, chamou Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em minha inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aqui mostra que o rei, ele perdeu tanto sono, ele ficou tão inquieto, incomodado, que assim que o romper do dia, quer dizer, os primeiros raios de sol começaram a surgir, o rei fosse depressa para perto da cova para saber se Daniel estava vivo. Mas mesmo em meio a toda a sua esperança, o rei chegou ali com uma voz triste. Ele tinha uma confiança que ao mesmo tempo era uma falta de confiança. Ele tinha uma dúvida no seu coração se Daniel estaria vivo. Mas acontece que quando Daniel respondeu, tirando o fato dele ter primeiro cumprimentado o rei, reconhecendo a sua posição de rei, Daniel fez questão de mostrar que o Deus que ele serve, esse foi grande, misericordioso e capaz de livrar a sua vida da morte dos leões. Vale ressaltar que naquela época, quando uma pessoa era jogada na cova dos leões, haviam sempre leões que eram preparados de forma antecedente. Eles deixavam os leões mais famintos para que as pessoas, ao serem atiradas, fosse certo que elas morressem e que não fossem deixadas nenhuma sobra delas sequer. Mas neste momento, aqui mostra que independente do tamanho da fome que aquele animal estivesse, eles não tocaram em Daniel. O Senhor esteve ali presente com ele e os livrou daquele momento tão conturbado, um momento que seria difícil a qualquer olhos humanos imaginar a situação em que Daniel estava. E continua o capítulo. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados à cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Aqui, o rei mostrou que ele percebeu a maldade dos sátrapas, dos governantes, dos conselheiros, daqueles que tinham poder e que obrigaram com que o rei assinasse aquele documento, porque ele pôde ver a maldade, que o objetivo deles era fazer mal a um homem, que o plano dele era manter fiel e ter um governo que fosse segundo as normas da época, mas com temor ao Deus que ele servisse. E esses homens, não bastasse eles sofrerem em si a condenação do mau comportamento que eles tiveram, fez com que toda a maldição
não recaísse apenas em si, mas alcançasse toda a sua família, alcançasse as mulheres e os filhos, pessoas que estavam ligadas a elas, sofreram a mesma dor, porque esses mal caíram na cova e mal chegaram ao fundo dela e já haviam sido estraçalhadas, esmiuçadas pelos leões que ali estavam. Os mesmos leões que estavam ali no momento em que Daniel esteve. Aqui já mostra um diferencial no comportamento dos animais com Daniel e aqueles homens que planejavam o mal e seus familiares. E continua o capítulo dizendo: então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens e todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais de maravilhas no céu, na terra. Ele foi quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa, que foi o rei que veio junto ao rei Dário. Aqui mostra que a ação que foi cometida contra Daniel, que serviria para a desgraça dele e do povo judeu que adorava o Deus verdadeiro, acabou servindo de testemunho, porque fez com que um rei reconhecesse a soberania desse Deus tão maravilhoso e fizesse inclusive um novo decreto, obrigando não mais aquele povo a parar de tentar condenar a Daniel e o seu Deus, mas obrigando que todas as pessoas passassem a respeitar a Daniel, assim como seu Deus, e que todo aquele que blasfemasse, que falasse mal, qualquer coisa que atingisse o Deus vivo, o Deus verdadeiro de Daniel, esse sofresse sobre si as consequências. Aqui mostra que esse reconhecimento do poder e da soberania de Deus sobre a vida de Daniel, a ponto de um rei fazer um decreto louvando o nome desse Deus, só foi possível porque Daniel não abriu mão da posição de servo do Deus Altíssimo. Daniel não se deixou envergonhar, ele não titubeou, quer dizer, ele não ficou em dúvida se deveria ajoelhar e adorar, se ele deveria ficar mesmo sem procurar falar com Deus durante aqueles 30 dias. Não. Daniel mostrou que ele era comprometido com a identidade de servo do Senhor Altíssimo, que a sua fé é independente da situação na qual ele estava vivendo. Daniel mostrou que o homem, ele deve permanecer firme a sua questão espiritual, independente de qual seja a situação ao seu redor, porque é Deus quem livra, é Deus quem muda o quadro, a situação ao seu redor. Deus faz como quer, Deus usa, inclusive, o pecador para que o seu nome possa ser reconhecido. Que essa palavra possa falar ao meu coração e ao seu de maneira sobrenatural, de modo que jamais venhamos abandonar a nossa identidade de filhos de Deus para agradar quem quer que seja, pois só assim o nome do Senhor será reconhecido em toda parte do mundo, onde quer que ele seja ouvido. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Se possível, vá no YouTube e faça sua inscrição no meu canal. Meu canal é Miriam Araújo, Deus cuida de mim. Que o Senhor te abençoe.